Isto é de que. Desculpa, posso só fazer uma questão? Sim, sim. Importa só que eu grave, caso depois surja Sim, alguma sim. dúvida? Sim, sim, sem problema. Vou só tentar. Isto tenho que Eu pedir posso pôr ao. aqui. Ok. Ok. E isto depois fica gravado para mim e para si? Não sei. Pois, por acaso também não sei, nunca experimentei. Sim, eu tenho um programa para gravar, portanto. ah, mas pronto. De qualquer das maneiras, pronto. É, de que faculdade qual é que é? E o curso? É o ISCAC de Coimbra e o curso é Ciência de Dados para a Gestão. Ok. Bom, ah, bom isto aqui, portanto, não. Já, eu, por aquilo que percebi, só aqui uma coisa. Vou pegar aqui Eu não no. sei se eu enviei-lhe um exemplo que fizemos ao longo das aulas. Exato. Mas havia-me aqui já um que, portanto, que tinha que ver com este exercício, que eu não sabia. Porque isto aqui diz Sim, informação é relacionada esse ao que trabalho. foi um que eu tentei. Exato. Ok. Pronto. Portanto, aqui a dizer então que. Portanto, trata-se de uma fábrica que produz destes 5 produtos. Podemos chamar Ok. X1 o produto A, quantidade produzida do produto A, X2 a mesma coisa para o B, até o E. Depois temos duas secções, montagem e verificação de testes. Depois fala em mão de obra e diz então aqui as horas de mão de obra para cada uma dessas. E pronto, e estas restrições portanto estavam bem feitas, que são estas aqui. Portanto, menor ou igual, e portanto Ok. isto aqui é a capacidade máxima. Isto estava portanto tudo ok. Depois, que é esta parte aqui, capacidade. Adicionalmente, estabelece que a produção total de C, D e E não deve ultrapassar, e depois esta aqui não tinha, C, D e E não deve ultrapassar 45% da produção total de A e de B. Isso significa então que o XC mais o XD mais o XE, ou seja, X3 mais X4 mais X5, tem que ser menor ou igual que 45% da soma de X1 mais X2. Ok. E portanto, passando portanto, tudo para o mesmo lado, não é? Portanto, só um segundo. Portanto, aquilo era, como é que era? Portanto, era x3 mais x4 mais o x5, não deve ultrapassar. Portanto, ou seja, tem que ser aquela percentagem, já não me recordo qual é que era, Era portanto, 45%. 45. Portanto, se fosse nós podemos pensar no igual, não é? Se fosse o igual, portanto, tinha que ser 45% da produção. Como não deve ultrapassar, portanto, significa que tem que ser menor ou igual. Ok. Pronto, depois passa então tudo para aquele lado, de preferência deixo menor ou igual e pronto, e depois ficam os coeficientes, então fica menos 0,45 para o x1, menos 0,45 e depois outros ficam 1, cá está, são estes. Ok. Eu escrevi aqui comparação, isto aqui já me tinha enviado, portanto, estas coisas escritas. Certo, certo, certo. Depois esta parte aqui também está, isto aqui também estava ok, portanto estas fórmulas do Samprolet, isto também estava tudo ok. Bom, isto era aquilo que. Isto depois, portanto, o 8000, portanto, isto também estava tudo ok. Portanto, que é. Portanto, o departamento comercial fez uma avaliação, portanto, não deve ultrapassar, portanto, produzir no máximo 2000, 10, 2000, pronto. E não se pronunciando em relação ao D e ao E. Portanto, significa que pode ser. Portanto, não existe nenhuma restrição, portanto, pode ser qualquer uma daquelas quantidades. E por isso. eh, e por isso e por isso está isto assim. Isto foi até que me enviou. Depois mais. Depois a margem bruta. Pronto, é isto que também já tinha escrito isto no Excel. Pronto, está aqui. Exato. Nós, ali aquela parte do X é que acho que não tínhamos conseguido. Eu não tinha conseguido chegar aí. Eu ainda perguntei a uns colegas, mas depois os trabalhos eram todos diferentes e ninguém estava a conseguir perceber muito bem essa parte.
Ok. Pronto, depois. Porque acho que aí já era preciso o solver ou não? Tinha que estar tudo direito, ou não? Mas eu depois, é assim, isto estava tudo amarelo e estava tudo junto. Eu depois Ok. aqui coloquei de forma. Eu pus, portanto, o que está amarelo é o que nós introduzimos. Uhum. E depois o que fica azul é o que é os resultados do solver. Pois é isso, ok. Certo. Então também convém pôr estes também a azul. Pronto, já pus. Ok. Bom, e portanto, portanto formalizando o problema, são aquelas restrições que já tinha feito. Ok? Eu escrevi aqui no papel, eh, mas depois eu envio isso. Eh, bom, aqui não tem nenhuma dúvida, certo? Sim, tudo bem. Ok. Bom, Ali aquela parte dos solvers era só meter as restrições e pronto, e depois dava esses resultados, certo? sim, eu corri isto há bocadinho. Mas só aqui uma coisa. Ok, Portanto, apresento uma formação linear, depois eu lhe envio isto. Porque ok. tenho aqui no papel. Depois, determina a solução ótima usando 3 solvers disponíveis. Pronto. Isto significa o quê? Que vai ter que recorrer a este necessariamente, não é? Sim. Ou é a biblioteca que se chama Python, não estou a perceber. Não, é uma das bibliotecas do Python, suponho que seja ou NumPy, mas é que eu não lembro de usarmos isso nas aulas. Não usamos o LPsolve É que o Python é um e nas programa, vocês aulas. viram? Não percebi. O Python é um programa. Sim, sim, sim. Eu estava a tentar lembrar era se eu me lembrava de alguma biblioteca que tivéssemos usado de Ok, Python. ok. Pronto. E então, nós para terminarmos então, essas soluções ótimas, então aí eu corri então ao solver. Aqui o meu solver, eu já não utilizava isto fez uma atualização. Eh, o meu, estava aqui a ver, isto é o 300, isto está aqui, olha, pus aqui a gravar aqui há bocadinho. Eh, portanto, porque eu não sei como é que aquilo por cá a gravar, não tenho utilizado, portanto está aqui. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Ok. E como eu estava a dizer, então, porque eu estava a olhar para aqui para cima e depois apareceu aqui algumas informações daquele programa. Eh, portanto, o solver apareceu. Portanto, isto fez uma atualização e depois. Portanto, isto é o 365. Não sei se no caso o Salvador também aparece assim. E, Eh, Acho que não. pois, eu também não estava muito habituado a isto. Portanto, isto foi a primeira vez. Portanto, isto fez uma atualização agora esta semana. Ah, bom, e depois fiquei assim um bocado embaraçado ao utilizar isto. Bom, e depois fui ver então como é que se utilizava isto. Recording in progress. Recording Calma. stopped. Ok, isto é aqui uma coisa um bocado estranha. Afinal isto não estava a gravar, mas pronto. Sim, mas eu estou a gravar. Portanto, não Ok, há sem problema. problema. E então, eu não sei o que é que se passou agora com isto. Isto aqui desapareceu. E então, eu clicando aqui, portanto, no solver, depois aparece-me então, aparece-me aqui coisas diferentes. Pronto, mas, enfim, não estava muito à espera disto, também não é muito diferente. Bom, e então é assim, eu coloquei então aqui a função objetivo, selecionei, portanto, o objetivo, portanto, é nós selecionarmos uma célula, e a célula é esta. Portanto, aqui não sei o que é isto. Isto agora apareceu-me aqui umas. Depois, só um segundo. Diz aqui para clicar e escolher o objetivo. E isto acontece. Há bocadinho tentei, fiquei aqui não sei quanto tempo aqui para fazer as restrições, porque começava a dar, depois parava. E agora de repente vai começar a dar. Pronto, já deu. Pronto. E então, pronto, já está então. Selecionei aqui o objetivo. Portanto, o objetivo portanto, é este. Ok. Eu não sei se o Sam Project era este que o Salvador tinha.
Sim, acho que era era. esta fórmula. Era essa, pronto. Eu não sei, pronto. C3. Sim, creio que era Eu fiz aqui isso. Exato. algumas alterações, portanto não sei. Bom, e portanto era para pôr isto, depois era variáveis. As variáveis então, agora tenho que ver se isto está certo. As variáveis, portanto, são aqui as variáveis de decisão, portanto, que são estas que estão aqui a azul, portanto vai do C4 até à célula G4, portanto está certo. Depois, agora dou aqui um clique. Depois aqui são as restrições. Eu podia ser selecionado logo todas de uma só vez e ter escolhido ali o menor ou igual e depois selecionar todas de uma vez e pronto. Mas não, como isto também é um programa diferente, como é uma forma diferente de fazer, não estava habituado a isto, portanto pus uma a uma. Pronto, mas também não tem nada de especial. Depois, depois eu não sei o que isto é, isto é novo. E depois ele por ele costuma dar esta opção por defeito. E então depois eu escolhi esta. Pronto. Depois era o Simplex. Exato. E depois aqui para correr o programa é aqui. Deixa-me ver. E depois fica assim, fica a pensar. Também não sabia nada disto. Aliás, eu quando fiz isto começou-me a dar erro. Há meia hora quando fiz isto estava-me a dar. Ficava a pensar e depois chegou-me a dar erro. Ok. Quando o outro, não é? O normal. Exato, depois é que eu também estou a estranhar porque eu nunca tinha visto isto assim. Depois disto houve uma atualização, mas este é o mais recente, este é o Microsoft Office para escolas, e é o mais recente. Bom, e depois diz assim, portanto o solver encontrou a solução, pronto, e todas as restrições são satisfeitas, pronto. Bom, isto depois já estava feito, não é? E depois é isto, pronto. Então isto aqui então significa, portanto, o que eles queriam, portanto, no B, bom, era só achar a solução ótima. Então, portanto, é este vetor, o vetor X. Portanto, a solução ótima, portanto, costumamos dizer assim. Portanto, só aqui um segundo. Isto aqui não dá para selecionar. Só um segundo. Portanto, se eu fizer, então... Vou copiar isto aqui para o quadro, não sei se está... Bom, isto então significa que depois quando dermos a solução ótima, normalmente costuma-se pôr assim, isto depois é uma questão de pôr conforme as pessoas colocam, né? Portanto aqui é reticências até x5. E depois dizer então que fica 895, 55, por aí em diante, até chegar ao último. Pronto, e isto portanto era a linha C. A linha B. Ok. Interpretar a solução ótima no contexto. Bom, isto não tem nada de. Portanto, no contexto. Então na linha B não era necessário fazer nada do Python? Aqui diz. Portanto, eu não sei o que é isto. Recorrer a uma das bibliotecas do Python. Eu não sei o que são bibliotecas do Python. Ok, essa questão depois eu faço a um colega meu, sem stress. Ok. É essa parte. Okay. Essa parte final. Então, a solução ótima, portanto, é determinar a solução ótima. Portanto, é só aquilo que eu escrevi. Depois, para interpretar então a solução ótima no contexto, bom, também não tem nada de saber. Portanto, isto aqui, portanto, significa que naquele caso nós vamos produzir 898,55, depois pode arredondar isto, unidades do produto A. Até porque o produto A pode ser a quantidade de uma lata de atum, ok? Portanto, algo assim específico, ok? Pode ser quantidade, pode ser litros, e nesse caso o número é infinito.
Pronto. E, portanto, basicamente é isto. Portanto, não há mais nada para dizer sobre a solução ótima. Portanto, a solução ótima é só falar, portanto, naquele vetor x. Depois, diz então, depois no D, para efetuar a análise de sensibilidade envolvendo os coeficientes da função objetivo. Os coeficientes da função objetivo são estes. Pronto. E como eles pedem análise de sensibilidade, depois também fiquei aqui à volta para ver como é que buscava aqui a análise de sensibilidade. E depois clicava aqui. Portanto, era aqui que se clicava e depois aparecia então o quadro, aparecia portanto 2 folhas. Pronto. E então apareceu portanto esta folha, ok? Portanto é isto que aparece também em todos os Excels que sempre apareceu, não é? Sim. Bom, e só um segundo. Bom, portanto, portanto estes valores aqui são os valores da solução ótima, ok? Portanto, isto é parte das variáveis de decisão e eles, portanto, pretendem que nós interpretemos, façamos uma análise de sensibilidade para os coeficientes da função objetivo. Portanto, é para os coeficientes, é para os valores então que estão portanto, vamos utilizar estas duas colunas. Isto significa então que se nós, só um segundo, portanto, nós quando vamos, portanto, aquilo é, nós vamos maximizar, né? C1, x1 mais C2, já agora só vou escrever isto aqui, isto é rápido. Bom, e portanto, o C1 que nós temos atualmente é dado por 45, ok? E aqui diz então que o C1 ele pode variar entre 78 aproximadamente e 18, ou ao contrário, entre 18 e 76. Isto significa que nós podemos alterar o coeficiente da função objetivo entre estes valores, ok? Portanto, portanto, o valor é 45, portanto, ele pode ser baixado até 18 ou ser aumentado até 76 aproximadamente, de modo a que a produção ótima não se altere e a base ótima também não se vai alterar. Portanto, aquela produção ótima vai se manter intacta. Certo. Ok. E então fazemos isto tudo para cada um deles, né? para o C1, para o C2, para o C3, para o C4, para o C5. Portanto, podemos alterar então cada um destes valores, cada um daqueles valores, aqueles Cs que eu escrevi, e vai significar que o x1, o x2 e o x3 vão continuar a ser aquilo que nós dizemos variáveis básicas, ou seja, vão continuar a estar, depois não sei se der o método simplex, portanto, com os quadros, vão continuar portanto, a ser variáveis básicas. E, portanto, significa isto. Portanto, é só colocar depois o intervalo portanto, para cada um deles. Ok? Ok. Isto aqui, portanto, vai de 27 até mais infinito. Aqui, portanto, vai de menos infinito até 70. Menos infinito até 87. Claro, depois não pode escrever 87, né? Tem que arredondar isto. Depois, é efetuar a análise de sensibilidade envolvendo os termos independentes das restrições. Ora, os nossos termos independentes, que é aquilo que costuma-se designar por B, portanto, que são estes. E portanto, nesta folha, Sensitivity Report, temos aqui os valores que eu apontei há bocadinho. Portanto, estes foram aqueles que nós colocámos. Portanto, que é o máximo. Portanto, é o que está lá no lado direito, né?
E depois aqui diz, por exemplo, aqui este 8.000, isto é 8.000, 8.000, vou aumentar isto. 8.000 significa então que nós esgotamos a restrição, ou seja, a restrição não está saturada. Ou seja, nós consumimos toda a mão de obra da restrição 1. Portanto, a restrição 1 que era, que está aqui, escreveu aqui, já não recordo qual é que era, está aqui. Portanto, a montagem foi toda esgotada. Enquanto que na secção de testes ainda ficou algo por... portanto, não foi esgotada, portanto, não está saturada. Depois esta também não, depois esta está saturada, depois esta não está e depois esta acaba por estar saturada. Bom, voltando então aqui. Depois temos aqui o Shadow Price. O Shadow Price significa que por cada unidade adicional neste caso de B1, portanto, se nós passarmos de 8.000 aqui para 8.001, então a nossa, isto era margem bruta, não era? Era. A nossa margem bruta, neste caso o nosso, é como se fosse o lucro, né? Margem bruta total. Significa que a margem bruta total aumenta em 17 euros aproximadamente. Ora, se nós fizermos isso, ora bem, nós podemos aumentar em uma unidade, em duas, a três, até podemos fazer o maior aumento que nós podemos fazer é até 3.100. E podemos diminuir até 615, mantendo isto. Portanto, este é o intervalo. Este é, e, portanto, allowable decrease. Isto significa que isto é a variação, ao contrário do outro. Isto significa então que, eu vou escrever aqui, só um segundo. Ou então escrevo-me aqui mesmo, não é? Bom, então escrevo aqui só para... Portanto, isto significa então que portanto, este que está aqui é o valor que nós designamos pelo B1, não é? Depois o B2 assim sucessivamente. Então, o delta B1, portanto, ele pode variar aproximadamente entre estes valores. E isso significa então que nós podemos variar de modo a que a base ótima se mantenha constante. Portanto, o plano de produção não se altere. Ok, mas isso não quer dizer que está entre esses valores, é só que... Tipo, ou seja, isso não é um intervalo, é só... Sim, é o intervalo, é o quanto o quanto nós, portanto, isto significa que o B1 ele pode ser aumentado de 3.100. Ou seja, ok, já percebi. Pronto, então aqui será 8.100, não, 8.000 mais 3.100. E depois aqui será 8.000 menos os 615. E é ao contrário do outro, não é? Portanto, o outro não. Aqui diz mesmo o máximo. Aqui diz o mínimo e o máximo. Bom, e portanto é dizer, portanto, para cada um destes... Onde é que... Só um segundo. Onde é que isto está? E reparemos então que, por exemplo, isto só faz sentido, portanto repare uma coisa, nas restrições que estão saturadas, são estas. Portanto, é esta e esta. Ok? E corresponde a estes shadow prices. Que, por sua vez, nós podemos aumentar isto.
Portanto, ali faz todo o sentido aumentar. Agora, nas restantes não. Nas restantes reparemos que, por exemplo, sobrou mão de obra, ou a verificação dos testes, ou o que era aquilo, não era? Portanto, mão de obra especializada para verificação de testes. Portanto, tendo sobrado mão de obra, não nos compensa, a nossa margem bruta não vai aumentar nada, por isso é que está aqui um zero, se aumentarmos de 12 mil para 13 mil, ou para 14 mil, ou até infinito. E por isso o shadow price, o preço sombra, é zero. Ok? Por isso, portanto, por isso é que aqui depois aparece aqui mais infinito, mais infinito, mais infinito. Portanto, só faz sentido então aumentar, portanto, estes que estão aqui vermelho. Depois, onde é que nós estamos? Pronto, e portanto o E também já está. Depois assim, o F determina a solução ótima do problema forçando todas as variáveis a tomar valores apenas inteiros não negativos. Pode usar um único solver. Depois aqui, bom, aqui é fazer a mesma coisa, só que é correr o programa com os valores inteiros. Bom, e então, depois o que é que eu fiz? Eu depois envio isto, ok? Envio portanto, o Excel. O Excel e depois este quadro aqui. Depois eu pus aqui, trabalho a linha F. Pronto. E portanto, acho que isto aqui está tudo certo. Maximizar C. Depois. Não, depois é aqui. Não, e este também está certo, ok? São as variáveis, não é? Ou não? Não, isto está mal, não é? Portanto, isto são as variáveis e isto está mal. Depois isto está mal. Isto depois é uma chatice. Bom, e então as variáveis, portanto, são estas. Bom, agora tenho que ficar aqui. Clicar aqui. Já apareceu, pronto. Depois as restrições são estas que estão aqui, como é óbvio, portanto é tudo igual. Mas depois temos que colocar, não, sim, é aqui. Depois nós temos que colocar, nós temos que dizer que cada uma destas restrições tem que ser inteira. E portanto aqui, nós clicamos, portanto, aqui, já está. E depois escolhemos então inteiro. Ok. Pronto, e depois eu não sei aqui porque é assim, o outro não nos pede o Excel, portanto, de antes não nos pedia o right hand side. Portanto, ele aqui diz que nós temos que pedir, porque era só isto. Portanto, é só selecionar, portanto, esta parte, dizer que é inteiro e automaticamente aqui já não aparece mais nada. Pronto, eu fazendo isto, agora vamos ver aqui quais são as restrições que estão aqui. Depois tenho que pôr. Depois aparece-me aqui, depois aparece-me sempre aqui menor ou igual, não sei de onde é que isto vem. Bom, e já está. Há bocadinho este me apareceu isto. Bom, mas já está. E agora, bom, isto não tem nada que saber. Depois corre o programa. Depois chega aqui estas rodinhas aqui a pensar. No outro, portanto isto é automático. E eu também vi isto online, porque eu também tenho o Excel online, mas aparece-me exatamente a mesma coisa. Vou mostrar aqui que eu fui ver e que estava-me a fazer muita confusão, porque eu não tinha visto isto assim. Portanto, isto é online. Portanto, online, isto aparece-me exatamente a mesma coisa. Mas já tinha usado alguma vez o Solver? O Solver sim. Presumo que já. Isto fez alguma atualização. Pois eu também acho estranho. O Solver sempre utilizei o Solver já há muitos anos. Exato, pois e portanto, isto surpreendeu-me. Bom, e então,
Depois eu ao fazer isto, cá está, enviou-me aquela mensagem de uma espécie de erro. Estava aqui, eu entretanto já fechei. E depois aparece-me aqui tudo zeros. Agora, o que eu peço ao Salvador é para fazer a mesma coisa com o seu. Ok? Não percebi. Portanto, é fazer a mesma coisa. Portanto, é chegar aqui nas restrições e dizer que toda esta parte, portanto, são inteiros. Ok. Tipo, alterar o documento quando tiver o documento, é isso? Não, portanto, Não é só percebi. depois portanto, quando vai para esta linha, a linha F, portanto, Uhum. é fazer isto que eu fiz. Portanto, é só selecionar, portanto, selecionar aqui esta parte, como está aqui, de H8 até H13, como está aqui, e depois escolher a opção integer. Ok? Ok. Porque Ok. aqui estava a aparecer o right hand side e na versão anterior não aparece. Ok. Pronto, e depois vai dar. Portanto, supostamente não vai dar isto, não é? Até pode dar isto, não sei. Pois, mas porquê é que não está a dar? Porque eu corri o programa e não deu. Ok. Ele diz que não encontra nenhuma solução. Como é que se diz? Não encontra nenhuma solução admissível. Ou seja, não tem soluções. Isto pode acontecer, ok? Não tem soluções, portanto, naquela região chamada admissível. Está aqui. Está aqui o caso. Ok. Então e se não tiver mesmo uma solução, como é que eu posso responder a essa linha? É só dizer que não tem soluções. Ok. Mas isso tipo, é A normal solução, acontecer sim, ou é estranho? sim, é estranho num trabalho acontecer. Pois, Eh, ok. Portanto, nós temos sempre uma solução que é esta, que é a solução nula. Certo. E pronto, e então significaria que não produziríamos nada e depois também não ganhamos nada. Pronto, é só isso. Ok. Depois experimente, depois veja quanto é que dá. Isto, como disse há bocadinho, não era suposto portanto, isto ficar assim. Depois, Uhum. depois no G, depois diz assim, voltando ao problema original, formulado em A, considere que se houver a produção de A e de B, então haverá produção de C. Bom, e então temos que acrescentar aqui novas restrições. Bom, Essa aí tem que se meter binário, não é? Ou não? Ou nesta não é preciso? pois aí se nós dissermos, portanto, se recorrermos assim dessa forma, porque eu não sei qual foi a matéria que vocês deram, ou então deram assim tudo misturado, se for assim, sim, então teríamos então que acrescentar, só um segundo, temos então que acrescentar que, portanto, se produzimos o XA, portanto, se XA for maior que zero e se o XB, digamos assim, for maior que zero, então o XC também terá que ser maior que zero. Se nós pensarmos portanto, na forma aquela que disse, portanto, em variáveis binárias, significaria então, bom, isto era x3, né? Mas vamos deixar assim. Significa então que o xc tem que ser o quê? Sim? O XC. Estava aqui a ver. Tem que ser inferior a B, é isso? Inferior a B? Não. Portanto, teria que ser, portanto, assim. Não, tem que ser superior, tem que ser superior. Ou não? Por exemplo, só um segundo. É que eu não sei se o meu. Ok, está aqui. Por exemplo, isto significa que se o XA for igual estamos a falar de variáveis binárias, não é? Por exemplo, e depois vemos, isto é assim, isto é por tentativas. Portanto, nós portanto, vamos supor que isto é verdade. E agora vamos testar esta restrição para ver se faz sentido ou não. Então reparemos que se o XA e o XB forem zero. Não, isto é o contrário, não é?
Porque é o. Pois, portanto, é ambas ser 1. Ok, portanto, se ambas forem 1, então o XC tem que ser. Então tem que ser aqui 3. A Pronto. produção de C não pode ser inferior à de B. Sim, mas essa é outra, sim. Mas só estou a falar portanto, da primeira. É que aquela que nos diz então que se houver produção de A e de B, aqui estou a admitir que há dos dois juntos, então haverá produção de C. E nesse caso, reparemos que, testando esta restrição, assim desta forma, então se XA e XB, vamos admitir que elas são binárias, né, as três. Portanto, se o XA e se o XB forem iguais a 1, ou seja, há produção, então o X3 dá 1. Ou seja, há produção. O XC dá 1. Ou seja, há produção. Mas também, se houver produção de pelo menos um deles, também vai haver. No entanto, se nós não produzirmos nem A nem B, vai haver produção de C. Porque neste caso aqui o XC iria dar 3. Ok. Só um segundo. Portanto, aqui neste caso, se o XA e se o XB fossem 0, esta aqui, portanto, aqui independentemente de tudo, iria significar então que o XC seria 3. E isto não nos convém. E, então podemos alterar. Por isso é que eu disse que isto aqui, que eu quis dizer há bocadinho, que isto é um bocado ambíguo. Portanto, se houver produção de A e de B, então pomos isto em separado. Pomos isto assim. Portanto, em vez de ser assim, portanto, deixamos isto aqui, em stand-by. Dizemos então que a restrição poderá ser assim. 1 menos XA. A outra restrição é 1 menos XB. E assim já dá. Portanto, se houver portanto, não, isto é, não, aqui, isto está a fazer, alguma coisa está-me a falhar aqui. Portanto, aqui neste caso, se o XA for 0, depois vamos produzir o XCA mesma. E isto pode acontecer ou pode não acontecer. Bom, temos que... aqui caiu. Sim. Bom, agora acho que... Portanto, isto tinha caído, porque isto... Sim, Salvador? Eu não estou a ouvir. Oi? Agora sim. Acho que agora já está. Ok. E então, nós estávamos, portanto, aqui a discutir portanto, a restrição que diz que se houver então produção de A e de B, implica a produção de C. Temos que ir testando. Bom, é uma questão de testar as restrições. Por exemplo, eu testei esta aqui não nos serve. Pelo menos assim desta maneira não nos serve. Depois não sei se estava-me a acompanhar esta que estava aqui que eu estava a falar. Esta aqui depois acaba. Portanto, se eu separar em dois, vai dar também. Esta aqui também não dá. Portanto. Ok. Não, esta aqui também não dá. Porque aqui se o x0, se o xa portanto, for 0, portanto, então, ou seja, não produzimos nada do A, então vamos produzir do C. Portanto, esta aqui também não nos dá. Portanto, esta não dá e esta também não dá. Portanto, esta também não dá.
depois a outra que diz a produção de C não pode ser inferior à de B. Bom, isso é só escrever XC menor ou igual, maior ou igual que B, XB, ok? Ok. A outra é simples, portanto o XC é maior ou igual que o XB. Portanto, o único problema, portanto, está naquela, portanto, que é haver produção destas duas. Bom, é uma questão de experimentar. Eu até agora experimentei estas duas, não tinha visto isto. Pronto, é uma questão de ir tentando. Eu depois posso dizer isto. Agora não estou a ver agora qual é, assim de imediato, qual será a restrição a colocar. Mas de qualquer das maneiras já passei o raciocínio. Portanto, isto é, nós vamos pondo alguma das restrições, portanto, admitimos que ela é binária e depois vamos experimentando. Ok. Vamos Então, mas isso no Excel está onde? No É Excel no- isto não está feito. Ok. Mas tem que se meter as restrições também. Sim, é só acrescentar estas duas. Portanto, naquilo que nós fizemos o inicial, Uhum. que é o que eles dizem aqui, portanto, aqui no G, voltando ao problema original. E pronto. E depois então formule e termine. Formular, portanto, só falta formular, portanto, essa restrição. E essa restrição, portanto, que É copiar a da linha A, ou seja, o primeiro coisa todo, e depois com o solver meter as restrições. Sim, mas só falta, portanto, aqui, deixa-me só continuar aqui a pensar. Portanto, o XA, portanto, o problema está aqui. XA e XB, se forem maiores que zero, portanto, aqui neste caso, se recorrermos à programação binária, então o XC teria que ser maior ou igual que 1. Então, por exemplo, XC maior ou igual que o XA. E portanto, se este for 0, portanto, aqui reparemos aqui, se este for 0, este pode ser 1 ou 0, ou pode ser maior ou igual que 0. Se este for 1, este também tem que... é assim. Ok? Portanto, a resposta é esta. É assim. Portanto, se for só programação, portanto, se for binário, portanto, será assim. XC, portanto, é maior ou igual que X... Portanto, é maior ou igual que XA, e XC é maior ou igual que o XB. Veja lá se agora está de acordo. E, portanto, como é que nós pensamos? Como eu pensei há bocadinho. Portanto, aqui é, se este for 0, e se este também for 0, o XC pode ser 0. Mas se se um deles for 1, então o XC nunca poderá ser 0. Uhum. E portanto é isto. É dizer então que XC é maior ou igual que XA e o XC é maior ou igual que o XB. Colocar novamente, colocar isto portanto como restrições. As restrições convém que seja menor ou igual. Portanto, ficaria... Fazemos ao contrário. Okay. Exato. Portanto, fica menos XA mais... Portanto, isto seria então menos X1, né? Mas não importa.
Não, é com A, acho eu. No problema. Sim, é com A. Sim, mas como ali no Excel temos ali XA, por isso é que. Ah, ok, certo. Sim. Pronto, depois fica aqui menor ou igual. Isto agora ficou preso. Já está. Portanto, então aqui fica então o XA mais o XC menor ou igual que 0. Pronto, e depois continuamos. Portanto, fica menos XB mais XC menor ou igual que. Pronto, e era assim. Ok. Portanto, é só colocar assim desta forma. Bom, e depois, pronto, e depois vai dar uma outra solução, mas é a mesma coisa, portanto, isto basicamente isto está feito. Pergunto se tem alguma dúvida sobre. Não, acho que tudo ok. Pronto, acho que isto não me falhou nada, pode ser interpretado alguma coisa mal. Aqui, como eu disse há pouco, aqui eu separei os dois. Portanto, eu separei estes em duas restrições. Porque aqui não diz que é conjunto. Mas já pressupõe, está certo. Isto está certo, é isto. Ok. E pronto, é isto. Entretanto, se tiver alguma dúvida, portanto, é só dizer por WhatsApp. Sim, muito obrigado. Ok, pronto. E enviar então isto aqui, este quadro. E Sim, o eu Excel. queria lhe só perguntar como é que eu lhe podia enviar o dinheiro. O Que eu já não valor, sei como é que. eu costumo utilizar MBWay. Utiliza também. Ah, ótimo. Sim. Pronto, é para o mesmo número. Ah, ótimo. Eu Ok. enviarei então isto por e-mail agora. E depois a gravação. Quanto à gravação, eu vou fazer um upload no WeTransfer. Ok. Pode ser? E pronto. Sim. Mas há pessoas que têm alguns problemas no WeTransfer. Eu faço o seguinte: eu vou colocar num canal de YouTube que eu costumo utilizar e pronto, também não. E pronto, e depois pode ver por lá e pode baixar por lá. Pronto, aí não tem problema. Assim que tiver no YouTube eu comunico. Assim que eu enviar tudo, ok? Ok. Portanto, enviarei então estes documentos e o link do YouTube. Ok? Fica assim combinado então, Salvador. Também, Ok. logo após fizer o pagamento, avise-me também por WhatsApp. Eu estava aqui a tentar fazer, Ok. só Ok. que não estou Sim, conseguindo não precisa copiar fazer o número. agora. É só dizer, assim que fizer, depois avise-me. Pronto, então ficamos por aqui. Há uma dúvida que tenha então até amanhã, é só comunicar. Certo, muito Ok? obrigado. Ok, de nada, ora é essa. O que é que Vou já aqui no MBA, vou já enviar. Ok. Muito obrigado. Obrigado. E Ok, boas bom tudo. resto de dia. Obrigado igualmente. Obrigado. Com licença.